Em 1776, George Washington se viu no meio da Batalha de Long Island contra 32 mil soldados britânicos. Infelizmente, para o futuro primeiro presidente dos Estados Unidos e seus homens, foi uma luta que eles não venceriam. À medida que o ataque avançava, os britânicos começaram a fazer seu movimento final, na esperança de cercar os 9 mil colonos restantes. Washington ordenou que seus homens, machucados e ensanguentados, entrassem na água, uma evacuação lenta, mas constante, e começou de Long Island para Manhattan, um barco a remo por vez. Por 225 anos, foi a maior evacuação de barco em solo americano na história do país, até surgir o dia 11 de setembro daquele fatídico ano de 2001, quando as Torres Gêmeas e o Pentágono foram atingidos por ataques de terroristas sauditas. Naquela terça-feira em particular, no bairro de Manhattan, em Nova York, o centro sempre movimentado e o coração histórico da maior cidade dos Estados Unidos, as coisas passaram de uma calma relativa ao caos completo em 18 minutos. Esse é o tempo entre o primeiro avião que foi sequestrado, um Boeing 767, que atingiu a Torre Norte às 8h46 da manhã, e um segundo avião, também um Boeing 767, atingindo a Torre Sul. As duas aeronaves decolaram do Aeroporto Internacional Logan, de Boston, com 15 minutos de intervalo, e ambas estavam programadas para pousar no Aeroporto Internacional de Los Angeles, em rotas diárias. O que inicialmente foi pensado pelas equipes de emergência em solo como um trágico acidente envolvendo uma única aeronave, rapidamente se transformou na percepção de que um ataque em grande escala estava em andamento assim que o segundo 767 colidiu com seu alvo. Minuto depois daquele ataque inicial à torre, parte de uma operação de 19 homens da Al-Qaeda visavam 3 locais diferentes em solo americano, envolvendo 3 voos sequestrados da American Airlines, junto com o voo 93 da United Airlines. Todo o Lower Manhattan estava em um bloqueio de transporte. Sem saber se isso era um ataque ou se poderia haver uma ameaça terrestre iminente, todas as formas de transporte de massa no terceiro bairro mais populoso da cidade de Nova York foram imediatamente interrompidas por precaução. A Torre Norte foi então atingida por um jato viajando a mais de 700 km por hora, e a explosão resultante no 80º andar da torre matou centenas de pessoas dentro do prédio instantaneamente. Depois que as torres caíram, nuvens sufocantes de poeira e toxinas foram lançadas sobre a parte baixa de Manhattan, deixando sobreviventes perto do local da explosão, de acordo com testemunhas oculares, parecendo como zumbis. Sendo Manhattan uma ilha, levar as pessoas com segurança para longe do epicentro, de que hoje chamamos de Marco Zero, é uma tarefa assustadora. O prefeito da cidade de Nova York, na época, Rudy Giuliani, não tinha muito a oferecer quando falou durante uma coletiva de imprensa 2 horas após a queda das torres. Se você estiver ao sul da Street Tunnel, saia. Caminhe devagar e com cuidado. Se você não consegue descobrir o que mais fazer, apenas caminhe para o norte. Aqueles que se encontraram no lado norte das torres foram a pé até a ponte do Brooklyn, única saída da ilha, devido ao fechamento do metrô pela falta de energia em todo o sistema subterrâneo, fazendo os passageiros caminharem por ruas escuras dos túneis para a superfície. Todas as ruas foram bloqueadas por escombros ou fechadas pelas autoridades para dar espaço ao fluxo ininterrupto de equipes de emergência, impossibilitando a fuga de veículos. No extremo sul da ilha, a única coisa que milhares de habitantes de Manhattan e visitantes da cidade que lotavam os 25 acres de imóveis disponíveis, conhecidos como Battery Park, tinham à sua frente era o rio Hudson de um lado e o rio West do outro. Foi aqui que ocorreu a maior operação marítima do mundo. Já conferiu as nossas novas camisetas na loja Aramilitar? Venha conferir as nossas estampas que estão incríveis, com uma qualidade imperdível. Temos canecas e botões, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/Aramilitar. À medida que a tragédia se desenrolava diante deles, na relativa segurança da água, os capitães civis pilotavam as balsas para os paredões construídos ao longo da margem sul de Manhattan e começaram a carregá-las com o máximo de pessoas possível.
Em alguns lugares ao longo da costa, as massas amontoadas, assustadas e chocadas, tinham 10 profundidades. Alguns desses sobreviventes foram envolvidos pela tempestade de poeira após a explosão e chegaram à beira d'água parecendo mais fantasmas cinzentos. Sob gritos de capitães, trabalhadores de navios e policiais no local, aqueles que se aglomeravam nas embarcações que se aproximavam foram instados a manter a calma e ajudar aqueles que precisassem. Nas primeiras horas, depois que o impensável dizimou sua cidade, os esforços da água foram liderados pelos nova-iorquinos, simplesmente reagindo ao que precisava ser feito. Todos os barcos disponíveis. Aqui é a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Essas foram as palavras que a Guarda Costeira dos Estados Unidos usou em sua mensagem de rádio inicial a todos os navios e barcos na região, pedindo ajuda ao assumir o controle da organização dos esforços de evacuação. Essa chamada foi enviada a todos os navios nas proximidades, solicitando que convergissem para o porto de Nova York e o Battery Park para começar a transportar o máximo de pessoas que pudessem para um local seguro. Enquanto mais de 800 marinheiros corriam para ajudar, o desespero tomou conta de alguns dos que esperavam na praia. As pessoas começaram a pular na água em tentativas de pânico de nadar para os barcos que se aproximavam. Notavelmente, nenhum único afogamento foi relatado. Alguns dos primeiros a responder ao chamado da Guarda Costeira foram dezenas de tripulações e rebocadores, normalmente ocupados guiando embarcações maiores pelos muitos portos ao longo da borda sul da ilha. Sob o olhar atento da Estátua da Liberdade, mais de 150 balsas, rebocadores, navios da Guarda Costeira e barcos de recreio de propriedade privada trabalharam juntos para transportar 500 mil de pessoas para as regiões da Staten Island, Ellis Island e Nova Jersey. Também é mais do que o número de tropas aliadas evacuadas durante a Operação Dínamo nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, muitas vezes referida como o Milagre de Dunkirk. Esta operação de guerra viu navios civis e da Marinha sendo chamados para ajudar a resgatar soldados presos ao longo das praias da cidade francesa de Dunkirk, enquanto as forças alemãs se moviam para cercá-los. Essa missão impressionante salvou a vida de mais de 330 mil homens, mas, ao contrário do içamento de 11 de setembro lá em Manhattan, levou 9 dias. A improvisada frota de resgate de Nova York realizou sua façanha em apenas 9 horas. É certo que eles não estavam sendo alvejados, mas estavam lidando com uma condição nunca antes vista e com visibilidade muito reduzida por conta das enormes quantidades de poeira sopradas em seu caminho. Os capitães dos barcos de resgate estão registrados descrevendo nuvens de poeira tão densas que às vezes até o radar foi bloqueado e inutilizado. Sem dúvida que aquela terça-feira de 2001, em Nova York, foi um momento horrível de crueldade e perda inacreditáveis. Mas como tantos eventos que surgiram do desespero dos ataques, a maior operação marítima da história do planeta conseguiu evacuar 500 mil pessoas em 9 horas e ficou conhecida como Operação Boat Lift. Não perca nenhum vídeo aqui no Área Militar, se inscreva e ative o sino de notificação. E você também pode receber nossas análises diariamente sobre geopolítica, defesa e tudo mais, todos os dias, em nosso grupo lá no Telegram. Deixamos um link fixado aqui nos comentários.